Voltamos com o programa Saúde em Dia. Doutora Andréia, existe alguma iniciativa do governo a fim de controlar essa automedicação, esse uso abusivo dos medicamentos? Sim, existe. Hoje a gente tem uma associação, chama Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Medicamentos de Uso Livre. Foi uma junção das indústrias que visa informar o paciente sobre aquilo que ele está consumindo, né? A vigilância sanitária também faz um papel muito bom nesse controle de medicamento, palestra, educação continuada. E agora recentemente tem um projeto aqui em Minas, um projeto muito legal da FUNED, né, Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte, onde eles estão tentando colocar o farmacêutico no programa da saúde da família, né, no PSF. Então, a gente já tem casos no norte de Minas, onde o farmacêutico foi inserido no PSF e já estão vendo os resultados, né? O farmacêutico está agindo na prevenção, está explicando para o paciente o que é aquela medicação. Então, o ideal seria, né, isso no Brasil, mas por enquanto só no norte de Minas ainda. Então, é uma iniciativa do governo, né, e que, quem sabe, expande aí pelo Brasil, né? Eu acho que se todos fossem conscientes, né, e não usassem a automedicação ou não usassem o medicamento de maneira abusiva, facilitaria o trabalho do governo, não precisaria tanta fiscalização, não é verdade? Isso. Aí hoje em dia se fala muito em automedicação responsável, que é até certo ponto de automedicação ela é desejada. Então, como farmacêutica, o que você me diz dessa automedicação responsável? Então, eu achei muito legal, isso está vindo de agora, é recente. Então, assim, você está tentando, porque é complicado, doutor, você ter uma dor de cabeça e querer marcar. Às vezes você fez um jogo de futebol no final de semana, chegou segunda-feira, você está com uma dor muscular, não tem por que você marcar um médico para você tratar isso. Você pode muito bem ir na farmácia, né, e comprar um relaxante muscular e fazer uso. Então, até um certo ponto, ele é desejável até pelo governo, porque às vezes o paciente não tem nada e lota a policlínica, lota o SUS por uma coisa que não precisava. Então, como farmacêutico, o ideal seria na ausência do médico, né, a pessoa procurar o farmacêutico na farmácia, né, lembrando que o farmacêutico não é o balconista. É isso que eu ia comentar com você, porque todo mundo, né, relata, fui na farmácia e o farmacêutico me atendeu. Na verdade, a maioria do pessoal que atende em farmácia são os balconistas, né? E eles são aptos a vender o medicamento, tá, mas na minha opinião também não são aptos a indicar qual medicamento que seriam o ideal para a pessoa. Então, para isso, tem uma farmacêutica ou um farmacêutico de plantão, responsável na farmácia durante todo o período que essa farmácia se encontra aberta. Não é isso? Lembrando que o farmacêutico também não pode prescrever medicação, né? O que ele pode fazer é explicar o mecanismo de ação, né, como aquele medicamento vai agir e os possíveis efeitos colaterais. Então, ele não substitui o médico. Mas ele pode dar uma boa orientação para o paciente, né, para que não ocorra... Então, tem que pedir para o balconista chamar o farmacêutico se tiver alguma dúvida, né? Por isso que é errado, né, chegar na farmácia, estou com dor de cabeça. Então, a pessoa da farmácia, o vendedor vai chegar e, lógico, ele vai te dar uma opção de analgésico. Só que essa pessoa não está preparada para isso. Não é verdade? Doutora Andréia, como todo programa, nós fazemos algumas perguntas, né, com alguns telespectadores. Então, eu gostaria que, se fosse possível, a senhora respondesse algumas perguntas, né? Então, vamos à primeira pergunta de uma telespectadora. Meu nome é Juliana. Eu queria saber por que o brasileiro tem costume de auto-se-medicar. Então, a Juliana, ela está perguntando por que o brasileiro se automedica, né? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, Juliana, como eu já falei, não é só o brasileiro, né? O brasileiro, ele tem essa mania, né? De não só se automedicar, como indicar para outras pessoas também. Mas isso é mundial, isso não é só do farmacêutico, não, tá? Vamos a mais uma pergunta, então, de uma telespectadora. Meu nome é Daiane, eu queria saber se eu posso me automedicar com analgésico. Doutora Andréia, a Daiane, ela relata, né, uma automedicação com analgésico. O que a senhora diz para a Daiane? Então, Daiane, eu já falei no início do programa, analgésico parece simples, mas não é. Há muitos casos de paciente que tem reação alérgica de pirona, às vezes é uma medicação, fala, é uma Novalgina.
Mas não é simples assim, né? O que a gente recomenda é que você faça o uso do analgésico durante máximo uns 3 dias. E se o sintoma não desaparecer, procura o médico. Porque às vezes você está tomando analgésico, está mascarando uma doença mais grave, né, doutora? Então, tomou 3 dias, não fez efeito ou não melhorou, procura o médico. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Lília e eu queria saber se tem algum perigo, se tem algum problema eu me automedicar com anticoncepcional. Doutora Andréia, a Lília, ela quer saber se pode se automedicar com anticoncepcional. Aliás, o anticoncepcional, no meu entender, é um medicamento como qualquer outro. Não é verdade? O que a senhora diz para a Lília? O anticoncepcional, ele tem uma grande venda, sim, na farmácia. Né, a gente chega, pede. Às vezes, o que a sua amiga toma, né, foi bom para ela, você toma. Só que o anticoncepcional é bem complicado, porque ele tem muitos efeitos colaterais. Então, além de várias dosagens também, né? Várias Cada dosagens. pessoa é um então, medicamento, às vezes, né? Tem mulher é mais fértil que uma. Então, assim, é complicado você tomar a iniciativa de... Você está correndo risco. Né? Então, assim, a gente tem casos de derrame, né? Mancha na pele, às vezes até de gravidez indesejada, porque varizes. Então, assim, anticoncepcional é um medicamento que preferencialmente tem que ser pelo médico mesmo. E pelas várias dosagens que existem dos anticoncepcionais, acaba às vezes ocorrendo sangramento indesejado, né? Durante o mês. Então você não sabe se está fazendo efeito, né? Exatamente. Então, assim, anticoncepcional é meio complicado. É melhor procurar o ginecologista e ele vai indicar um correto para o seu tipo de característica pessoal. Vamos a mais uma pergunta, então. Oi, meu nome é Daniela. Eu gostaria de saber se eu tenho que me consultar com o médico ou posso comprar meu remédio direto com o farmacêutico. Doutora, a Daniela, ela quer saber a respeito de comprar direto com o farmacêutico. Nós já conversamos a respeito disso anteriormente, mas só para explicar para a Daniela, o que a senhora tem a dizer? Então, o ideal seria o médico, né? Mas na ausência do médico, tem que ser o farmacêutico mesmo. A pessoa não tem capacidade de determinar o que é melhor para ela ou não. O farmacêutico, ele não, como eu já disse, ele não substitui o médico, mas ele vai encaminhar para um medicamento para tentar evitar possíveis reações indesejadas, né, doutora? Okay. Então, procure o farmacêutico na ausência do médico. Vamos a mais uma pergunta, então, doutora. Oi, meu nome é Ana Gabriela e eu gostaria de saber quais os riscos que a pessoa corre se medicando com antibióticos. Doutora, a Ana Gabriela, ela quer saber o risco de auto-se-medicar com antibióticos. O que a senhora diz? Olha, Ana, antibiótico também é complicado, porque hoje em dia existe muito resistência bacteriana. Então, antibióticos que antigamente eram eficazes, hoje já não são tão eficazes, porque a pessoa faz o uso indiscriminado e vai criando resistência, né? As bactérias. Ou seja, aquele antibiótico que um dia poderia ser bom, acaba não sendo bom outras vezes. E às vezes o médico prescreve 7, 14 dias, chega no 3º dia, já melhorou. Uma infecção de urina, por exemplo. Então já melhorou, já curou, para de tomar o remédio. Aí passa 4 dias, volta tudo de novo. E a pessoa está resistente àquele antibiótico, e aquele já não faz mais efeito, né? Resistência. Isso, e aí da próxima vez que ela tem uma infecção de urina ou alguma outra patologia, não vai adiantar. E ela tem que estar sempre pegando outra geração. Começou com a primeira, segunda, terceira e vai indo. Doutora Andréia, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu acho que ainda dá tempo de mais uma pergunta de uma telespectadora. Meu nome é Neide. Eu gostaria de saber se a gente pode dar qualquer antitérmico para criança. Doutora, então a Neide, ela quer saber a respeito, né, do antitérmico para as crianças. O que a senhora diz? Olha, antitérmico é complicado, né? Eu acho que tem que falar com o pediatra mesmo. Eu não medicaria um filho meu com antitérmico, porque a gente sabe, a dipirona parece simples, mas é complicado, né? Tem criança que tem reação alérgica a ponto de parar no hospital mesmo. Então, criança e idoso tem que tomar muito cuidado, porque o metabolismo ainda não está, né, 100%, o fígado ainda não tem medicações que ele ainda não metaboliza direito, então às vezes a criança tem alguma intoxicação, alguma coisa. Então não indico dar antitérmico para criança sem consultar o pediatra. Doutora André, então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Quero agradecê-la pela presença, pela bela explicação, espero que todos tenham aproveitado, né? Que foi, para mim, uma aula que a senhora deu, né, para toda a população.
Quero te agradecer e deixar à disposição para algum comentário que queira fazer. Obrigada pelo convite. Também achei que foi muito proveitosa a conversa. E o pessoal de casa, né, tem que tentar praticar a automedicação responsável, né? Não tem como ficar sem um medicamento, às vezes para uma cólica. Realmente isso não tem como ficar, né? Não tem por que procurar um médico por alguma cólica pequena, mas também não tem que tomar medicamento toda hora, todo dia, médico, né? Então, assim, seja responsável com o seu organismo, né? E procure o farmacêutico em caso de dúvida. Correto. Doutora Andréia, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fique com Deus e até a próxima semana.